paz do Senhor, os irmãos, amém? Estamos aí reunidos para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, amém? Está fazendo uma oração inicial, a gente está dando início à palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de agradecer a Ti e louvar o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por todas as Tuas provisões, por todos os Teus livramentos e por toda a Tua proteção nesses dias que são maus. Senhor, que o Senhor possa proteger a Tua igreja, Deus, de tudo o que for lançado pelo inimigo de nossas almas para tentar tirar o foco daquilo que realmente importa, que é viver a Tua palavra, que é buscar a Tua face, que é fazer a Tua obra. Agradeço a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos da Igreja Metodista Ortodoxa de Irajá, porque esta pequena igreja e humilde igreja tem, Senhor, nesses últimos dias vivido e feito a Tua obra, mesmo separada fisicamente, cada um na sua casa. Mas os relatos que nós recebemos é de que o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. E por isso nós somos muito gratos a Ti. Senhor, fala conosco através da palavra que será ministrada nessa noite. Que não fale o homem, mas que fale o Teu Santo Espírito em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Querido, queria compartilhar com os irmãos hoje sobre um personagem bíblico que ele é até bastante conhecido em nosso meio. Nós já ouvimos aí diversas vezes ministrações sobre a vida dele, então não é nenhuma novidade para nós ouvir falar da vida de Neemias, né? E a vida de Neemias, o testemunho de Neemias, ele é importante para nós, para esse momento que a gente está vivendo agora, porque ele vai nos dar um norte de qual é a nossa prioridade nesse momento, nesses dias, nesse tempo. Então eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, interpelavam fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiro a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse, e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda uma 5ª vez, me enviou o seu servo, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre os gentios se ouviu, e Gesem diz: Tu e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é o rei de Judá. De modo que o rei ouvirá, segundo estas palavras: Vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Porém, mandei-lhe dizer: Tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Então, só dando aqui uma passagem rápida, aqui um resumo rápido do que é esse livro, né, do que é essa história de Neemias. Neemias, ele tem como função, como ofício, ser copeiro do rei da Pérsia. E aí ele fica sabendo, através de um irmão, né, judeu, que Jerusalém estava destruída, os muros caíram e que o que sobrou do povo estava passando por grande miséria. E aí Neemias, ele passa dias, a Bíblia relata que ele passa dias
entristecido, até que ele faz uma oração e ele se apresenta como copeiro do rei. Ele se apresenta ao rei todos os dias. Então o rei percebe no semblante de Neemias um ar de tristeza. Então o primeiro ponto que eu queria colocar aqui aos irmãos é que a relação de Neemias com o rei não era uma relação somente de empregado, de servo e seu senhor, mas também tinha ali uma relação de amizade entre eles. Por que isso? Porque somente amigos conseguem perceber, amigos de verdade, conseguem perceber a tristeza do outro. Colega, não preste atenção nisso. Tá? Mas amigos que conhecem uns aos outros, sabem quando o outro está triste e quando não está, apenas pelo semblante. E aí Neemias, ousadamente, ele pede ao rei uma liberação por um tempo, para que ele pudesse retornar a Jerusalém e reedificar o muro. Entenda, irmãos, que Neemias ele teria, no olhar humano, toda a razão de ficar lá e apenas orar, se entristecer, mas não fazer nenhum movimento de saída da situação que ele está de conforto para ir até Jerusalém, um local que, segundo o relato que ele recebeu, um local que já havia miséria e que o povo estava destruído, a moral estava baixa. Então ele poderia perfeitamente ficar no local de conforto, porque ele era copeiro do rei, então imagino que ele tinha uma alimentação boa, um conforto, tudo que tinha direito. Ele poderia perfeitamente ficar ali somente, olha, eu orei ao Senhor, glória a Deus, e tomara que o Senhor envie o socorro, né? Mas ele vai além, né? Ele se propõe a ser o socorro. Ele se coloca, ele se apresenta a Deus não como um intercessor somente, mas como um agente, né? Lembro que na última vez que eu falei sobre ser um agente promotor de festa no céu, né? Foi a última vez que eu falei sobre isso. Então ele se propõe a ser um agente, né? Ele se propõe a mudar de profissão, que até então ele era um copeiro, agora ele vai lá para reconstruir o muro, para liderar isso, então ele se coloca numa posição até de engenheiro, né? Para poder fazer essa reconstrução. Mas os inimigos, né, que estavam ao redor, eles começaram a zombar, porque era a situação de Jerusalém era uma situação de extrema miséria, né? O muro, qual é a importância? Mas por que o muro? Qual é a importância do muro? Né? A última vez que a gente ouviu falar de muro, né, historicamente, foi o muro da Alemanha, né, que separava a Alemanha comunista da outra Alemanha, a Alemanha ocidental da Alemanha oriental, né? Então os muros de Berlim caíram. A última vez que a gente ouviu falar de muros foi sobre isso, e ali a função do muro não é a mesma função do muro de Jerusalém. Os muros de Jerusalém, eles representavam naquela época, até anotei aqui, o muro originalmente servia para proteger a cidade contra a entrada de inimigos. Então, na verdade, hoje, por exemplo, se a gente pega o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem várias entradas. Você pode entrar no Rio de Janeiro pela Ponte Rio-Niterói, você pode entrar no Rio de Janeiro vindo pela Rio Santos, você pode entrar na cidade, que estou falando, município, né? Você pode entrar no Rio de Janeiro ali por Vigário Geral, ali naquela estrada que vem de Duque de Caxias. Você pode entrar no Rio de Janeiro pelo Washington Luiz. O Rio de Janeiro tem vários acessos que as pessoas podem entrar por ali. Naquela época não era assim. A cidade ela só tinha um acesso, que era através do portão, né? E o muro, a muralha, ela era uma muralha. Não, pessoas viviam no muro. Casas eram construídas no muro. Então não estou falando de um muro de um tijolo, estou falando de uma muralha gigantesca, que era para proteger a cidade dos inimigos. E Jerusalém, ele era cercado por inimigos. Vou dar exemplo desses 3 senhores que aparecem aí nos textos que a gente leu. Sanbalat era o governador de Samaria, que estava ao norte de Judá. Tobias, ele era o governador de Amon, que estava a leste de Judá. E Gesem era um árabe, que era chefe que dominava o sul de Judá. Então, Jerusalém estava cercada por inimigos. Tá? Então, esses inimigos não permitiam a Jerusalém a reconstruir sozinha. Até porque a população que lá estava com a moral muito baixa, estava, né, numa situação de miséria, precisava de alguém externo
fosse lá para auxiliar, para ajudar nessa liderar essa reconstrução. Então Neemias chega, e aí quando o relato bíblico que a gente tem é que eles ficaram zombando, que isso, que nada, vai perder seu tempo, deixa de ser bobão. E Neemias estava lá trabalhando, sério, buscando, até que eles ficaram sabendo que o muro estava todo construído. Não tinha mais brecha no muro e só faltava colocar o portão. E aí eles começaram a chamar Neemias para descer, para poder congregar com eles, né? Mas na verdade o que eles queriam era matar Neemias, né? O que eles queriam era tentar contra a vida de Neemias. Então Neemias, né, movido pelo Espírito Santo, ele olha, cara, eu estou fazendo uma grande obra, o que eu vou fazer aí? Né? Não tem nada para mim aí. Né? E aí eles tentam umas 4 vezes, sem sucesso. Até que Sanbalat então perde completamente a paciência e ele começa a inventar história, inventar alguma coisa acerca de que Neemias estava se levantando como rei e que, na verdade, o que ele estava buscando era se revoltar contra o rei da Pérsia, né? Contra o império. E aí Neemias, mais uma vez movido pelo Espírito Santo, responde, olha, cara, sinceramente, tudo que você está falando não aconteceu e tudo ainda, e disse mais, tudo partiu do teu coração que está inventando essas coisas. Então vamos trazer um pouco dessa história para a nossa realidade de vida hoje. Você está aí na sua casa fazendo uma grande obra, você está parando para ouvir todos os dias às 8h30 o culto, né, para participar do culto, você está todas as quinta-feiras na intercessão, participando da intercessão, você está todos os dias, todo domingo participando, ouvindo a escola bíblica. Então, querendo ou não, você está conectado ao reino de Deus. Tá? Não é o ideal, eu sempre vou defender isso. Né? Não, esse sistema não é o ideal, mas é o que a gente tem para hoje. Tá? Então, você está aí, está conectado ao reino. Querendo ou não, a gente está fazendo a obra, irmão. Tá? A obra de Deus não parou por causa do coronavírus, a obra de Deus continua avançando. Talvez ela avance com um pouco menos de velocidade, com um pouco mais de velocidade, não importa, o importa é que ela continue andando. E os seus inimigos que estão ao seu redor aí, te cercando, eles começam a querer te trazer para te distrair. Por que isso? Para poder você interromper a sua obra. Para você interromper a obra de Deus. Para você interromper aquilo que você está fazendo e que Deus tenha se agradado. Então, os seus inimigos do seu entorno começam a te convidar. Né? Vamos participar. Hoje em dia, né, já não tem mais churrasco, festa, mas tem live. Vamos assistir a live do... Vou dar um exemplo aqui. Vamos assistir a live do Paralamas do Sucesso. Vamos assistir a live do Gugu Santos. Vamos assistir a live do sei lá quem. Então, convites vão aparecer para você para tentar te tirar do foco, para tentar te tirar daquilo que realmente importa. E cabe a mim e a você responder da forma como Neemias respondeu. Cara, eu estou ocupado, estou fazendo uma grande obra, não vai dar para me te dar atenção não, cara. Né? Porque se a gente for dar atenção para o inimigo, ele vai tentar fazer o mal contra você. E Deus tem trabalhado e tem falado nesses dias de que a gente tem que estar atento. Mais do que nunca a gente tem que estar atento, porque os últimos dias da igreja na Terra são esses agora. A nossa geração está vendo as últimas profecias se cumprindo. E Jesus vai voltar daqui a não muito tempo. Então é preciso hoje manter o foco, manter a concentração, manter a disciplina, né? Principalmente agora. Porque eu sempre digo, eu já disse isso algumas outras vezes e vou repetir agora. É muito fácil a gente manter o foco e a disciplina quando a gente está num ambiente ideal para isso. Por exemplo, um retiro. Mas é muito mais difícil quando a gente está, né, no meio misturado na sociedade. Mais difícil ainda agora, que você está isolado, né, na sua casa e que você não está podendo sair, seja porque você faz parte do grupo de risco, seja porque realmente você está cumprindo a quarentena. Então é muito mais difícil quando você ligar a churrasqueira, quando os braseiros não estão muito perto, o carvão não está muito perto um do outro. Mas é possível, tá?
Então, você tem que se manter aí, se sustentar, buscar ter o máximo de contato com a palavra de Deus, o máximo de contato com o próprio Deus, através da oração, através da leitura da palavra, através desses vídeos que são postados diariamente e que são abençoadores. Enfim, Neemias, ele tinha uma missão e ele estava com foco na missão, tá? Tem uma máxima, quem foi militar guarda essas frases de efeito na cabeça e elas ficam, vira e mexe, voltando, porque querendo ou não, a gente passou aí 9, 10 anos aí no meio militar, então é difícil de esquecer algumas coisas. Mas tem uma coisa que falavam, que eu jamais vou esquecer. Uma coisa que falavam que era o seguinte: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Se eu for tirar a palavra Brasil, e colocar a palavra Deus, Deus também espera que cada um de nós cumpramos o nosso dever. Então, qual é o nosso dever nesses tempos? É manter o foco. Neemias, ele era um homem focado naquilo que ele tinha que fazer, até porque ele tinha um prazo para isso. Tá? O rei da Pérsia não liberou ele ad eterno. O rei da Pérsia deu um prazo para ele ir, cumprir a missão e voltar. Então, nós temos um prazo determinado também. O nosso rei, o nosso Senhor, nos deu um prazo determinado. Quando você e eu nascemos, Deus nos deu um prazo. Para uns ele deu um prazo longo, para outros ele deu um prazo mais curto. Tá? Não importa. Dentro desse prazo, o que importa é que dentro do prazo que ele deu, nos deu de vida, tempo de vida estou falando, dentro desse prazo é possível fazer aquilo que ele determinou para mim e para a sua vida. É possível porque ele deu esse prazo sabendo tudo isso e o prazo que Deus dá para cada um de nós é o prazo necessário para você ter tempo para correr para ele. Então, você tem um prazo. Pensa sempre assim: eu tenho um prazo determinado. Eu não sei quando ele termina. Deus sabe quando ele termina. Deus sabe o dia da minha morte ou se eu vou ser arrebatado, junto com a igreja. Dentro desse prazo eu preciso cumprir a missão que ele me deu. Se eu não cumprir a missão, que a principal delas é buscar a minha salvação, todas as outras missões são secundárias, mas que são importantes, mas são secundárias. A missão principal é correr atrás da tua salvação. E Neemias estava correndo atrás de cumprir a missão dele, não somente cumprir, mas cumprir com excelência. Então, ele foi lá, reconstruiu o muro, colocou os portais no lugar, reconstruiu a cidade. A missão dele foi cumprida. Se Neemias vivesse junto com Paulo, ele talvez repetiria a frase de Paulo: combati um bom combate. Então, você temos que chegar ao final dessa jornada, chamada vida, e ter a consciência de que eu cumpri o bom combate, eu combati um bom combate, eu cumpri a missão que me foi proposta dentro do tempo que eu tinha para cumprir. Amém, querido? Então, fica com essa palavra nessa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde nesses dias e que nós possamos ser como Neemias. Quando o inimigo bater sua porta, te chamando para se distrair, que você e eu tenhamos força para responder para ele que eu não estou afim, porque eu tenho uma grande obra para fazer e eu estou muito ocupado. Fica com essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Amém?